Capítulo 8. Poção do amor. Lá estava o jovem com sua beleza desumana e seu sorriso perpétuo e divino. Até a maneira como ele se sentava no sofá forrado de tecido da sala era elegante. O que ele quer hoje? Mal pensou. Seu frio distanciamento não foi compartilhado pelas 3 damas de companhia que coraram e saíram apressadas para preparar chá para o convidado. Mal podia ouvi-los discutindo na sala ao lado sobre quem teria a honra de prepará-lo. Finalmente, Ongnian, exasperada, preparou ela mesma a bebida, mandando as outras 3 senhoras de volta para seus quartos. Eles estavam com os ombros caídos, a própria imagem do desânimo. Mal, o provador de comida, pegou a xícara de chá de prata e cheirou-a delicadamente antes de tomar um gole de chá. Jinxi a observou o tempo todo e isso a deixou inquieta. Ela apertou os olhos para não ter que encontrar os olhos dele. A maioria das jovens ficaria bastante satisfeita em receber a atenção de um homem tão bom, mesmo que ele fosse um eunuco. Mas não Mal. Ela não compartilhava muito dos interesses das pessoas comuns, então mesmo que reconhecesse intelectualmente que Jinxi era intensamente bonito, ela ainda observava à distância. Alguém me deu algumas guloseimas. Você poderia fazer a gentileza de prová-los também? Jinxi indicou uma cesta cheia de baozi. Mal pegou um dos pães e abriu, descobrindo um recheio de carne picada e vegetais. Ela deu uma fungada, tinha um leve odor medicinal que ela reconheceu. Foi o mesmo que o reforço de resistência do outro dia. Um afrodisíaco, disse ela. Você pode dizer sem provar? Não é prejudicial falar sobre isso. Vá em frente e leve-os para casa com você. Aproveite-os. Acho que não conseguiria, sabendo de quem eles vieram. De fato, acho que você pode receber uma visita esta noite. Mal fez questão de parecer totalmente indiferente. Jinxi, que claramente não esperava essa reação, olhou para uma perda. Ele teve sorte de não lhe ter dado aquele olhar de quem estava olhando para um verme, dando a ela um pãozinho para provar quando ele sabia que tinha um afrodisíaco nele. Restava a questão de quem lhe dera o baozi. Com sorte, Gyokuyo riu ao ouvir a conversa, sua voz como o tilintar de um sino. A princesa Lingli dormia pacificamente aos seus pés. Mal fez uma reverência e saiu da sala. Só um momento, por favor. Você precisa de mais alguma coisa, senhor? Jinxi e Gyokuyo trocaram um olhar e depois acenaram um para o outro. Parecia que eles já haviam discutido o que estava acontecendo, e isso envolvia Mal. Talvez você pudesse fazer uma poção do amor. Por um instante, os olhos de Mal brilharam com uma mistura de surpresa e curiosidade. O que isso deveria significar? Ela não conseguia imaginar o que eles queriam com tal coisa, mas o assunto era um assunto que ficaria mais do que feliz em abordar. Obrigando-se a não sorrir, ela respondeu: preciso de 3 coisas: ferramentas, materiais e tempo. Ela poderia fazer uma poção do amor? Oh, sim! Sim, ela poderia. Jinxi se perguntou qual era o problema. Suas sobrancelhas franziram como galhos caídos de salgueiro e ele cruzou os braços. Jinxi era uma pessoa de tanta beleza que alguns diziam que se ele tivesse nascido mulher, poderia ter o país sob seu controle. Na verdade, sustentou-se que, se quisesse, ele poderia ter convencido o próprio imperador a afirmar que o gênero não significava nada. Mas tal elogio não lhe trouxe prazer. Hoje, enquanto caminhava pelo Palácio dos Fundos, ele mais uma vez se viu objeto de algo parecido com vaias, por parte de uma das consortes de posição intermediária e 2 das de posição inferior. E até mesmo por 2 funcionários masculinos separados no palácio. Um militar e um burocrático. O oficial militar até lhe deu Jinsu misturado com um tônico para resistência, então Jinxi decidiu abandonar suas rondas esta noite e retirar-se para seus quartos no palácio. Ele não estava relaxando, era para sua própria proteção. Ele rapidamente notou alguns nomes no pergaminho aberto em sua mesa. Nomes das consortes que o chamaram hoje. Mesmo que ela recebesse poucas visitas do imperador, era terrivelmente audacioso da parte de uma mulher tentar convidar outro homem para seu quarto. A lista de Jinxi não era um relatório oficial, mas ele suspeitava que seria ainda menos provável que recebessem uma visita imperial depois disso. Ele se perguntou quantos dos passarinhos presos naquela gaiola entendiam que sua própria beleza era uma pedra de teste para as mulheres do Palácio dos Fundos. As mulheres foram escolhidas para serem consortes com base principalmente na origem familiar, mas a beleza e a inteligência também desempenharam o seu papel.
Em comparação com as duas primeiras qualidades, a inteligência era mais difícil de medir. Eles também precisavam de uma educação digna de uma mãe para a nação e, claro, deveriam ter uma atitude casta. O imperador, em um pequeno ajuste desagradável, fez de Jinshi o padrão para selecionar suas consortes. Na verdade, foi Jinshi quem recomendou Gyokuyou e Li Hua. Gyokuyou foi atencioso e perspicaz. Li Hua era mais emotiva, mas possuía maneiras incontestáveis. E ambos tinham lealdade inquestionável à sua majestade, sem sombra de sentimentos desagradáveis. A consorte Li Hua, porém, agora parecia não ter lugar na adoração de sua majestade. O imperador pode ter sido mestre de Jinshi, mas também era, na opinião de Jinshi, terrível. Ele criava concubinas puramente com base na utilidade delas para ele e para o país, engravidava-as e depois, quando as crianças não mostravam aptidões, ele as soltava. No futuro, supus Jinshi, a afeição imperial continuaria a inclinar-se cada vez mais para Gyokuyou. A morte do jovem príncipe marcou a última visita do imperador a Li Hua, que agora parecia tão insubstancial quanto um fantasma. Li Hua não era a única consorte de quem sua majestade parecia não ter mais necessidade. Essas mulheres seriam devolvidas silenciosamente às suas casas no momento oportuno, ou então dadas como esposas a vários funcionários. Jinshi tirou um papel específico de sua pilha. Referia-se a um consorte intermediário do quarto nível superior, de nome Fuyou. Ela acabará de ser prometida em casamento ao líder do ataque à tribo bárbara, em reconhecimento ao seu valor militar. Verdade seja dita, eles apreciaram menos a destruição enérgica do inimigo por parte do homem do que a forma. Como ele restringiu certos elementos de temperamento explosivo entre suas próprias tropas. Que uma certa pequena aldeia tenha sido culpada e punida por algo que não fez não era um fato que havia sido tornado público. Assim era a política. Agora, me pergunto se tudo correrá bem. Se tudo corresse como ele calculou mentalmente, não haveria problemas. Ele pode ter que contar com uma apotecária fria para ajudá-lo com algumas coisas, no entanto. Ela acabou sendo ainda mais útil do que ele esperava. Ela não foi a única que não demonstrou nenhum desejo especial por ele, mas foi a primeira a considerá-lo como se estivesse olhando para um verme. Ela parecia pensar que escondia bem o sentimento, mas o desdém estava claro em seu rosto. Jinshi sorriu apesar de tudo. Aquele sorriso, como o néctar do céu, diziam alguns, continha apenas uma sugestão de algo cruel. Ele não era masoquista propriamente dito, mas achou a reação da garota intrigante. Ele se sentia como uma criança com um brinquedo novo. Sim, aonde tudo isso vai levar? Jinshi colocou os papéis sob um peso e decidiu dormir. Ele fez questão de trancar a porta caso recebesse visitantes indesejados durante a noite. As pessoas falavam em cura para tudo, mas na verdade não havia remédio que curasse tudo. O pai dela sempre insistiu nisso, mas Mau Mau admitiu ter passado por uma fase em que ela rejeitou a sua reivindicação. Ela queria criar um medicamento que pudesse funcionar em qualquer pessoa, para qualquer condição. Foi isso que a levou a infligir aquelas feridas feias a si mesma. De fato, resultou na criação de alguns novos medicamentos, mas uma verdadeira panaceia não passava de um sonho. Por mais que ela odiasse admitir, a história que Jinshi lhe contou foi suficiente para despertar o interesse de Mau Mau. Desde que chegou ao Palácio dos Fundos, ela não conseguiu fazer muito mais do que chá doce de ameixa. Para sua surpresa, uma variedade de ervas medicinais cresciam nos terrenos do Palácio dos Fundos, mas ela não tinha os instrumentos necessários para fazer uso adequado delas. E tentar fazer qualquer coisa com elas teria atraído atenção indesejável em seus aposentos lotados. Então ela se forçou a deixar as plantas em paz. Era disso que ela mais gostava em ter seu próprio quarto. Agora ela apenas precisava de desculpas para ir buscar ingredientes. Lavar roupa era conveniente. Ela suspeitava que Ongnian logo providenciaria para que Mau Mau ficasse encarregado de toda a roupa lavada. Agora ela chegou ao quarto que lhe disseram ser do médico, aparentemente para entregar roupa limpa. Ela entrou na sala e descobriu o lamentável charlatão junto com o eunuco que tantas vezes acompanhava Jinshi. O médico tinha um bigode que o fazia parecer um peixe-botia, que ele acariciou enquanto lançava um olhar avaliador para Mau Mau. Ele parecia estar se perguntando o que aquela pequena jovem estava fazendo em seu território. Agradeço se você não olhar tão fixamente para uma jovem, pensou Mau Mau. O eunuco, em comparação, foi tão educado como se Mau Mau fosse seu próprio mestre, conduzindo-a graciosamente para dentro da sala. Quando Mau Mau viu o espaço, rodeado de armários de remédios em 3 lados, foi tomada pelo maior sorriso que havia sorrido desde que chegara ao Palácio dos Fundos.
Suas bochechas coraram, seus olhos marejados e seus lábios passaram de uma linha fina e implacável para um arco suave. O eunuco olhou para ela surpreso, mas por que ela se importava? Ela olhou para as etiquetas nas gavetas, fazendo uma espécie de dancinha quando avistou um produto farmacêutico especialmente incomum. A alegria era simplesmente demais para manter dentro de si. Ela está sob algum tipo de feitiço? Mau Mau estava se entregando a esse êxtase há uma boa meia hora, sem saber que Jinchi havia aparecido na sala. Ele a observou com uma mistura de curiosidade e pura perplexidade. Mau Mau foi fileira por fileira, coletando todos os ingredientes que pudesse usar. Cada um foi colocado em um saquinho separado, com o nome escrito cuidadosamente na embalagem. Numa época em que a maior parte da escrita ainda era feita em rolos de tiras de madeira, o uso extensivo de papel era um luxo. O médico bigodudo entrou espiando a sala, perguntando-se quem ou o que havia ali, mas o eunuco fechou a porta na cara dele. O nome do eunuco, Mau Mau descobriu, era Gao Shun. Ele tinha um semblante firme e um corpo bem constituído, e se não estivesse aqui no Palácio dos Fundos, ela certamente o teria confundido com algum tipo de oficial militar. Ele parecia ser ajudante de Jinchi e era frequentemente visto em sua companhia. Gao Shun educadamente foi buscar todos os remédios que estavam em gavetas altas demais para Mau Mau alcançar. Seu superior, entretanto, não fez nada. Mau Mau manteve uma expressão neutra, mas secretamente desejava que, se não fosse ser útil, ele iria embora. Mau Mau viu um nome familiar em uma das gavetas de cima e esticou o pescoço para ver melhor. Gao Shun passou o material para ela e ela olhou maravilhada. Várias pequenas sementes repousavam na palma da sua mão. Eles eram exatamente o que ela precisava, mas não eram suficientes. Eu preciso de mais destes. Então vamos simplesmente pegá-los, disse o indolente eunuco com um sorriso indulgente. Como se fosse tão fácil. Eles vêm do oeste, depois do oeste e depois do sul. O negócio é o comércio. Verificaremos as mercadorias que chegam e suspeito. Encontraremos alguns. Jinchi pegou uma das sementes entre os dedos. Assemelhava-se à semente de um damasco, mas tinha um aroma único. Como isso é chamado? Cacau, respondeu Mau Mau.